Boa tarde, meus queridos amigos e irmãos. Estamos juntos aqui com mais uma reflexão da nossa série Produzindo e Semeando na Quarentena. Deus lançou uma pergunta ao meu coração. E eu senti essa pergunta no meu coração arder. Eu senti que foi uma pergunta forte. E a partir do momento que Deus me incomodou com essa pergunta, eu comecei a refletir sobre ela. A pergunta que veio ao meu coração foi a seguinte: será que eu tenho dado bons ou maus frutos? E essa vai ser a base da nossa reflexão de hoje. Será que nós temos dado bons ou maus frutos? Mais uma vez, queridos, muito obrigado por sua companhia, sua atenção, seu carinho e, sobretudo, por suas orações. E a pergunta que eu lancei no início desse vídeo vai servir como base para a nossa reflexão de hoje. Eu quero convidá-lo a abrirmos juntos aqui a palavra do Senhor no capítulo 12 de Mateus, no versículo 33. Esse versículo vai ser o versículo base para refletirmos nessa tarde. Antes desse versículo que nós vamos ler, consta aqui na minha Bíblia um pequeno subtítulo. Esse subtítulo diz assim: Árvores e seus frutos. E após o subtítulo vem o versículo 33, que vai dizer assim: Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Pode ser, querido, que na sua tradução, por exemplo, a Bíblia pode estar escrito assim: toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Nós não somos qualificados como bons ou como ruins através dos nossos dons. Eu quero te dizer que o seu dom não impressiona a Deus. Porque o seu dom, querido, assim como o meu dom, os nossos dons, eles são dados justamente pelo Senhor. Então uma coisa que é dada por Deus, um aperfeiçoamento, uma capacitação que vem de Deus, de forma alguma impressionaria a Ele próprio, visto que Ele é o Criador e o doador desse dom. Então não são os nossos dons que movem o coração de Deus. Algumas igrejas têm supervalorizado os dons. A supervalorização dos dons hoje, em alguns segmentos cristãos, tem distorcido um pouco a essência desse versículo aqui que nós acabamos de ler. E a primeira coisa importantíssima que eu queria que você guardasse no seu coração: os seus dons não impressionam a Deus. Os seus frutos movem o coração de Deus. Uma coisa muito interessante também, queridos, nós podemos comentar aqui, com certeza há uma necessidade de comentarmos, é a questão de que os dons são irrevogáveis. Baseado nesse princípio de que o dom ele é irrevogável, eu queria que você ouvisse o que eu tenho a dizer agora com muito carinho. Toda vez que Deus ele dá um dom, o dom ele é sempre dado de graça, e esse dom ele é feito, ele é gerado para o aperfeiçoamento do reino de Deus. Ou seja, Deus quer que você use esse dom, quer que você abençoe vidas através desse dom. E esse dom, queridos, jamais pode ser uma mercadoria de troca ou algo a ser vendido. O fato é que hoje muitos têm prostituído os seus dons. Mas voltando ao texto, queridos, que nós tomamos como base para a nossa reflexão, só existe uma coisa capaz de fazer com que Deus adjetive o homem como bom ou como ruim.
uma coisa que faz com que Deus aprove ou desaprove o homem. É o seu fruto. Produzir bons frutos é o melhor caminho para ser aprovado diante de Deus e que esses frutos bons sejam produzidos sem limite, sem moderação. Uma coisa que leva você a produzir bons frutos é a sua saúde espiritual. Ou seja, na Bíblia nós encontramos especificações, textos falando sobre árvores que estão sempre verdes, ainda que seja no outono, ainda que seja na seca. Alguns textos da palavra do Senhor nos mostram que há árvores que estão sempre sadias e produzindo frutos. No Salmo de número 1, por exemplo, nós encontramos uma árvore sadia. A Bíblia vai dizer nesse texto que aqueles que meditam na lei do Senhor são como árvores plantadas junto a ribeiros. Meditar na lei do Senhor, meditar na palavra do Senhor, traz saúde espiritual para as nossas vidas. Meditar na palavra do Senhor faz com que as nossas raízes sejam sempre irrigadas pela força do Senhor, pela cura do Senhor, pela esperança do Senhor. Então, queridos, essa figura da árvore plantada junto a ribeiros, ela é diferenciada. Por quê? Se você comparar uma árvore que se encontra no meio de uma planície, por exemplo, num campo aberto, longe de um manancial, quando vem o outono, quando vem a seca, a tendência dessa árvore é perder a sua cor, é começar a ficar um pouco amarelada, é que as suas folhas caiam e essa árvore apresenta um aspecto não sadio. Mas essa árvore plantada junto a ribeiros, pode vir o inverno, pode vir a seca, pode vir o sol forte. Essa árvore, queridos, as suas raízes estão sempre em contato com esses ribeiros, ou seja, com essas águas, e essas águas se encontram ali hidratando, irrigando essa árvore. E essa árvore, não importa a circunstância, não importa a estação do ano, ela está sempre verde e dando frutos. Estar em contato com o manancial do Senhor, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, estar acessível à obra de Deus, faz com que sejamos árvores sempre sadias, sempre verdes e dando frutos. Mas o grande diferencial, como nós lemos aqui, não é simplesmente dar frutos, mas sim darmos frutos bons, atitudes, ações aprovadas diante de Deus. Não basta realizarmos algo para Deus. Temos que realizar algo para Deus sempre movidos para a honra e a glória de Deus. Sabe, queridos, como João Batista disse, o que importa verdadeiramente é que ele cresça, que nós venhamos a diminuir. O único nome digno de ser adorado, de receber honra, de receber glória, é o nome do Senhor. Existem pessoas que se orgulham de suas habilidades. Existem pessoas que dizem, eu canto bem. Queridos, cantar bem é um dom. Existem pessoas que podem dizer, eu tenho uma boa oratória, eu me expresso muito bem, eu sei me comunicar, eu prego, eu consigo fluir na palavra de Deus. Queridos, isso é um dom. Eu quero te lembrar mais uma vez, como nós falamos lá no início, que o dom, ele não nasce dentro de nós, ele é dado por Deus. Então que mérito você tem, querido, em cantar bem, em tocar bem, em ministrar bem uma palavra? Isso traz mérito para você? O autor do dom é você? Você próprio criou, fez surgir, fez nascer esse dom dentro de você? É claro que não, querido. Todo dom é dado por Deus. O dom
não impressiona a Deus. O dom é para ser usado com obediência a Deus, com consciência, com bondade, nunca com soberba, querido. Porque quando Deus ele observa aquele que recebeu um dom e o usa com soberba, de forma altiva em seu espírito, a Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos. E nós sabemos também que a soberba ela precede a queda. Ore por aqueles que estão passando por situações difíceis. Traga uma palavra amável. Seja gentil, seja educado para com o próximo. Visite aqueles em sua igreja que você tem notado que não tem, de certa forma, conseguido ficar em pé diante das lutas e provações. Seja luz. Libere uma palavra de conforto, uma palavra de paz. Ofereça o seu ombro, querido, para as pessoas lamentarem. E após esse lamento, seja a palavra de renovo sobre a vida dessas pessoas. Para resumir, tenha bons frutos. Produza bons frutos. Não seja moderado em produzir bons frutos. Tudo que você faz de bom para com o próximo, todas as atitudes benéficas para com o seu próximo, é produzir bons frutos. Muitas vezes nós confundimos quantidade com qualidade. Sabe, fazer muito nem sempre é fazer o certo. Podemos até ter um bom volume de ações, um bom volume de feitos diante do homem, mas Deus esquadrinha o nosso coração. Deus ele sabe qual é a nossa motivação para fazer tal coisa. Se buscamos um reconhecimento próprio ou se nos movemos para que o nome dele seja reconhecido e exaltado. Baseado nessa ilustração de Jesus, baseado nessa figura de linguagem, denominando os homens como árvores de Deus, como geradores de frutos, eu quero deixar aqui, querido, 3 pontos para finalizarmos a nossa reflexão de hoje. Durante a nossa reflexão, a gente já esbarrou um pouquinho nesse primeiro ponto. Eu queria dizer a você, querido, que a árvore, ela tem muito mais qualidade em relação ao sabor dos seus frutos do que em relação à quantidade dos seus frutos. Vou te dar um exemplo até um pouco engraçado aqui. Em frente à minha casa, há um tempo, existiram 2 pés de oiti. Quem é das cidades do interior, acho que tem um pouco mais de contato com essa árvore. Essa árvore é uma excelente geradora de sombra. Ela nos abriga muito bem em tempos de calor, em tempos de sol escaldante. A sombra dela é sensacional, queridos. Mas no quesito frutos, o oiti ele é péssimo. Eu respeito muito você que gosta de oiti, mas o fato é o seguinte: se você for numa determinada rua onde há uma mangueira, por exemplo, você dificilmente vai ver que as mangas se acumulam ali embaixo das árvores. Mas o oiti, queridos, ele gera muito fruto, ele produz muito fruto mesmo. E você tem que ficar varrendo, você tem que ficar jogando fora, você tem que ficar descartando aquilo nas lixeiras, porque o fruto do oiti não é muito saboroso. É uma grande quantidade de produção, porém o fruto dessa planta ele não tem sabor agradável. E em contrapartida existem outras plantas, existem outras árvores, melhor dizendo, que não são tão grandes produtoras de frutos, mas quando você pega ali o fruto, você se delicia. Nós podemos dar vários exemplos aqui. Então, o primeiro princípio é esse: nem sempre uma árvore ela produz qualidade em relação à sua quantidade de frutos.
Muitas vezes uma árvore que nem dá muitos frutos, ela produz frutos saborosíssimos. Diante de Deus, na ótica do Senhor, produzir muito nem sempre é ter uma qualificação. Muitas vezes não temos um grande volume de obras, mas temos sinceridade. O nosso coração se move somente para engrandecer o nome do Senhor, somente para glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, fazer muito não significa nada para Deus. Temos que fazer sim, temos que nos dedicar ao reino de Deus sim, porém, não precisamos nos exaurir na produção, nas ações. Muitas vezes pequenas ações, ações tímidas, ações que não chamam a atenção da multidão, têm sido muito mais aprovadas diante do Senhor. Outro princípio, querido, que nós podemos citar, outra característica, é que a raiz, que é a parte de sustentação da árvore, ela nunca aparece. Se a árvore tem uma raiz grande e forte, ela é uma árvore resistente. Mas a raiz, ela está sempre escondida no solo. Dificilmente nós conseguimos ver uma raiz, a não ser a parte que geralmente fica exposta. Mas a parte que não se expõe, a parte que fica ali enterrada no solo, é essa parte que traz sempre sustentação à árvore. Deus nos conhece muito mais no individual do que no coletivo. A raiz não aparece, mas é a raiz que tem sustentado, que tem mantido a árvore de pé. Seu relacionamento, sua devocional com o Senhor pode não aparecer para os homens, mas é isso, querido, que tem te mantido de pé. E eu quero deixar o último ponto nessa tarde para nós concluirmos a nossa reflexão. Uma árvore, querido, ela só atinge o seu tamanho máximo quando ela resiste aos ventos fortes e não se quebra. Há momentos em nossa vida que as nossas raízes estão irrigadas, que nós estamos sadios, nós estamos verdes, que nós estamos sendo produtivos, estamos dando frutos bons, mas de repente, queridos, os ventos da adversidade, as batalhas, as tempestades da vida começam a se formar e esses ventos começam a açoitar a nossa estrutura, a nossa natureza. Em várias ocasiões esses ventos são tão intensos, possuem tanta velocidade, tanta força, tanta fúria, que há momentos, queridos, em que a nossa estrutura ela se curva, ela vai quase ao chão. Todos nós enfrentamos ventos fortes, todos nós enfrentamos dias maus, todos nós enfrentamos situações difíceis. O conselho de Deus é: não se quebre, permaneça crescendo. A proteção de Deus, a glória de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus para conosco tem nos protegido dos fortes ventos, que pode nos manter de pé. São os cuidados de Deus dia após dia sobre a nossa vida. É quando os ventos, queridos, da tempestade da vida passam de forma furiosa que nós podemos entender o quanto Deus tem nos guardado. Guarde também isso no seu coração. Não se quebre, permaneça crescendo. E assim nós chegamos ao final de mais uma reflexão. Quero que Deus continue te abençoando. Eu quero que Deus continue te enchendo com a unção, com a palavra dele em seu coração. É muito bom, queridos, estarmos juntos. E melhor ainda é compartilharmos e refletirmos nessa palavra maravilhosa do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós continuamos então produzindo e semeando na quarentena.